tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar lá em português, a nossa aula de português, um conteúdo novo aqui no capítulo 6, ok? Capítulo 6 vai falar vida de bicho. Então, neste capítulo, a gente vai conhecer histórias de animais que agem como seres humanos. E neles há um ensinamento para a vida que pode ser muito valioso. Mas nem tudo é tão sério assim, tem também muita diversão. Então vamos lá, pessoal, nesse capítulo novo? Então vira ali na página 34. A página 34 tem algumas perguntinhas sobre a ilustração anterior, né? Vamos pensar sobre elas? Então, que animais aparecem ali na ilustração da página anterior? Ó, tem os peixes, tem ali o passarinho, tem um burro, né? Tem um canarinho, o passarinho é um canarinho, tem uma garça. Então, esses são os animais que aparecem ali, né? Por que você acha, ó, presta atenção ali, você não acha que o burro tá com uma carinha triste? Por que você acha que ele tá com essa carinha triste? O que será que tá acontecendo ali? Na sua opinião, o que a garça está falando para os peixes? O que você acha que ela tá contando para os peixes ali que eles estão tão interessados no que ela tá falando? Você já ouviu histórias de animais que falam? Com certeza já, né, pessoal? Existem várias histórias aí que os animais, eles falam uns com os outros. Eles conversam, eles cantam, eles cozinham, não é mesmo? E agora, aqui no nosso tema, a gente vai aprender sobre fábula, né? E as fábulas são histórias muito legais. Por quê? Porque elas trazem um ensinamento para nós. Sempre no final de uma fábula, ela vai ter uma moral. O que é a moral? A moral é um ensinamento, é algo que traz para mim daquela história. E sabe o que é legal também das fábulas? Porque sempre numa fábula eu vou ter animais fazendo coisas de seres humanos. Como, por exemplo, conversar, correr, nadar, vamos pensar, competir uns com os outros. Cozinhar também é uma coisa que nós, seres humanos, fazemos e os animais não, certo? Porém, nas fábulas, eles acabam fazendo coisas que os seres humanos fazem, estudar, né? Então, sempre numa história que eu considero fábula, eu vou ter animais que estão falando, que estão fazendo coisas de seres humanos. E no final dessa história, eu vou ter uma moral, uma coisa que me ensina alguma coisa sobre essa história, que traz algum ensinamento. Beleza? Então, agora a gente tem ali uma leitura para fazer. Eu vou ler para vocês essa história e eu gostaria muito que vocês fossem acompanhando aí no livro, tá bom? Então, ali ele está falando sobre a garça velha. A fábula é a garça velha. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ele teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ela vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e tremendo pelo seu fim. Foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, eu sei que vocês peixes não podem viver fora da água. Por isso, meu conselho é que se mudem para o poço que é logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros para fora da água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia os peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama.
Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados e assim nunca mais passou fome. Agora, pessoal, nessa parte do texto a gente tem a moral. O que nos ensina isso? Então, a moral dessa fábula é: não se deve acreditar em conselho de inimigo. Porque o que a garça fez? Ela mentiu para os peixes e disse que era amiga deles, mas na realidade ela só queria comê-los, né? E levou os peixes para um lugar onde ficaria muito mais fácil dela pescar e se alimentar todos os dias, né? Então vamos lá, agora vamos para a interpretação do texto. Quais são os personagens dessa história, pessoal? Primeiro personagem que aparece ali, vamos lá. Quais são? São 3 personagens, ok? Então, acha esses 3 personagens que aparecem ali para nós. Número 3. Qual é o título da história? O título da história não é fábula. Fábula é o gênero desse texto, ok? O título da história é aquele que também está em destaque, mas é o que dá um nome a essa história, o que me diz sobre o que vai falar essa história. Número 4. Onde a história acontece? Então, ela acontece aonde? Ela acontece aqui na minha casa? Ela acontece na rua? Ela acontece numa floresta? É numa fazenda? Aonde que está acontecendo essa história? Né? Aí, lá na página 36. Por que a garça não conseguia pescar com facilidades? O que estava acontecendo que fazia com que a garça não conseguisse pescar de forma tão fácil como ela fazia antes? De acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer e por causa da fome ela teve uma ideia. Que ideia foi essa, pessoal? A ideia dela foi de inventar essa história para colocar os peixes em um local onde eles pudessem ficar e ela não tivesse dificuldade de pescá-los, não é mesmo? Então essa foi a ideia dela. Leia novamente os trechos a seguir. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escama. Quem são os amigos de escama do sapo? Quem são esses amigos de escama do sapo que ele foi lá contar essa novidade? Pensa aí. Quem é que tem escama? E aparece no texto também. Próximo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Que ideia a garça passa a repetir? Seu sapo. Sabe quando a gente fala, prof, tia, mãe. O que a gente está querendo dizer quando a gente repete várias vezes aquilo? A gente está querendo ser uma pessoa com muita urgência no assunto, prof. Ou a gente está querendo ser muito calmo, prof. O que você acha? Ele está querendo, essa ideia de repetir o nome do sapo ali, é uma ideia de muita urgência, que ele quer falar rápido, que é urgente o que ele tem para falar, ou que ele está muito calmo e quer falar com muita paz, muita tranquilidade? 8. Por que para a garça era melhor que os peixes ficassem em um tanque de pedra pequeno e de águas transparentes? Porque era muito mais fácil um lugar pequeno, onde ela conseguisse, ele não ia precisar ficar se mexendo muito, ela só enfiava o bico dela na água que ela já pegava os peixes, não é mesmo? E transparentes, porque era fácil dela visualizar onde o peixe estava. Então, rapidinho ela ia pescar. Enxergaria melhor, não é mesmo? 9. Quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que eles não correm risco e diz uma mentira. Que mentira é essa? Lá no finalzinho do texto, quando ela fala assim que os peixes não correm mais risco, por quê? Porque agora ela não come mais peixes e ela conta uma mentira dizendo que ela é uma coisa. O que é que ela é agora se ela não come mais peixes que tá lá no texto, né? Daí, pessoal, vocês vão continuar ali fazendo a página 10, ok? Que fala sobre cada animal que aparece na história tem um jeito de ser. Então, agora a gente vai colocar as características de cada animal. Então, vai relacionar as colunas. Então, eu tenho a garça. A garça é um animal ingênuo, é um animal esperto ou um animal obediente? O
que é ingênuo? É quando você não sabe muitas coisas e acredita em tudo que todo mundo diz, né? Você acaba sendo ingênuo ou ingênua, né? Então, o sapo ele é ingênuo, ele é esperto, ele é obediente. E o peixe é ingênuo, é esperto ou é obediente? Você tem que levar ali em cada característica de cada animal. Número 11. Nessa história, a garça agiu como um animal ou de modo parecido com os seres humanos? O que acontece aí que essa garça faz na história? Ela parece mesmo com uma garça normal, um animal, que a gente vê no zoológico, que a gente vê aí nas florestas, ou ela está parecendo mais um ser humano? Número 12. Copie no texto a frase que apresenta uma moral da história. Então, qual é a moral? O que isso traz de lição para nós, essa história? Onde que está no texto? Você vai copiar lá do texto a moral desse texto ali no exercício 12. E o 13. A palavra inimigo na moral da história se refere a quê? A garça ou ao sapo? Quando eu tô falando que o inimigo, esse é o inimigo, né? Meu inimigo, ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Então, ali na história, ele tá falando que o inimigo é a garça ou o sapo, tá? E o número 14, só pra gente conversar também, o que a moral dessa história quer dizer? O que você acha que essa moral da história tá querendo dizer? Será que ela está querendo dizer que a gente não pode confiar em qualquer pessoa, a gente tem que ouvir o conselho dos nossos amigos que nos querem bem? Ou será que ela está querendo dizer que a gente não pode confiar nos inimigos porque eles querem a gente bem e daí eles vão falar qualquer coisa pra gente? O que você acha que é essa moral? Pensa um pouquinho sobre ela, comenta aí com seu pai, com a sua mãe, sobre o que ela está querendo dizer. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, então, sobre fábulas. Estamos fazendo a interpretação da fábula que a Prof. leu, ok? Até a página 37. Beijo, pessoal! Sansão começou a latir aqui. Tchau! Até a próxima aula!